Olá para você que está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou estar dando mais uma dica aí referente aos tweeters dos aparelhos de som, né? E aí vai abranger praticamente todos os aparelhos de qualquer marca, ano, principalmente os mais antigos. Mas antes de ir pro vídeo, eu queria dar um recadinho. Eu comecei a fazer algumas videoaulas sobre os circuitos dos aparelhos de som aí da Aiva. Eu comecei a fazer sobre essa marca, e nesse vídeo, é um vídeo aí de 55 minutos, onde eu dou uma explicação detalhada do circuito de proteção da entrada aí dos aparelhos, que consiste aqui, né, na etapa do transformador, o dimensionamento dos fusíveis, os dispositivos de proteção. Esses aparelhos da Aiva, eles possuem uma proteção para quando você liga na tensão errada. Alguns modelos da Aiva também não utiliza fusível no secundário, ao invés de fusível utiliza resistores. E nessa videoaula eu explico aí como está dimensionando novos fusíveis em substituição dos resistores, né? Porque às vezes você não acha no mercado um resistor específico e pode fazer substituição desses resistores no lugar aí e colocar fusíveis. O 2200 ele não utiliza esses dois fusíveis, ele utiliza resistores, e quando abre esses resistores, né, você pode estar fazendo essa substituição aí tranquilamente. Só que, né, você tem que calcular certinho a corrente exata para quando houver um curto no aparelho, algum circuito no amplificador, um circuito aí na placa, na alimentação principal de 12 volts, quando acontecer algum problema, eles vão estar abrindo aí no tempo certo que eles têm que abrir, sem e preservar os demais circuitos aí do aparelho. O vídeo ele já tá no YouTube, já tá no meu canal, só que é um vídeo aí que eu coloquei ele no privado. Por que no privado? Porque esses vídeos mais detalhados, que praticamente dão um apanhado assim mais específico dos aparelhos, eu resolvi liberar o link no Telegram. Eu abri um canal no Telegram, aí o pessoal que tá lá, eu vou disponibilizando esses vídeos. O meu intuito é fazer um canal de ajuda, um canal de apoio para quem quiser fazer doação para o canal. Eu vou estar liberando essas videoaulas que eu estou fazendo. O primeiro vídeo já foi feito, né, falando do circuito de proteção do transformador. Eu vou estar fazendo um apanhado geral do circuito de proteção da placa, a placa lateral, a placa frontal, porque alguns modelos têm também. Tem proteção também na placa de CD, alguns modelos, tá? Alguns modelos também tem proteção por resistor, outros modelos tem proteção por fusível no display. Tá identificando esses componentes, fazendo a substituição. Quando é resistor, se é possível fazer substituição por fusível, é possível, mas o cálculo certinho aí para a gente tá fazendo para dimensionar o resistor aí adequadamente. Então, esses vídeos eles vão ser liberados aí para quem tá fazendo uma contribuição com o canal, beleza, gente? Recado dado, vamos pro vídeo. É recorrente, muitas das vezes, esses aparelhos principalmente mais antigos, né? Aparelho aí com 10, 15, 20 anos, aparelhos da década de 70, 80, em que muitas das vezes a gente encontra aí que o tweeter ou o woofer, ele encontra-se recondicionado. Por que isso acontece muitas das vezes? Tem gente que fala que a tweeter queima por não aguentar a potência do aparelho. Tem gente que fala aí que a tweeter queima por distorção também. Sim, o tweeter ele vai queimar nos casos aí.
de excesso de potência, mas no caso, quando você tem um equipamento, por exemplo, aqui, com 400 watts, né, RMS, aí você coloca a caixa, por exemplo, de 50 watts, 100 watts, ou seja, a caixa ela suporta uma potência muito abaixo daquilo que o amplificador fornece. Então, a caixa acústica ela vai trabalhar sempre ali no limite, bem ali no limite, né, da potência daquilo que ela suporta. Se ela suporta 50, você está jogando 400, então vai aquecer a bobina e o falante vai queimar. A bobina vai acabar arrebentando, vai aquecendo, vai entrar em curto. Você queima o alto-falante e vai acabar queimando o amplificador também. Por falta de potência, também queima o alto-falante. Mas nesse caso, o que acontece? O amplificador ele acaba mandando distorção para a caixa acústica. Todo amplificador ele amplifica, correto? Você tem um amplificador aí que ele amplifica para 150 watts, mais ou menos. Esse modelo aqui é um MK2. Ele amplifica aí 150 watts por canal, 300 watts total, certo? Tranquilo. O que isso significa? Que para cada canal, um exemplo aqui, ele amplifica aí 30 vezes. Você injeta no pré dele 5 watts, na entrada do amplificador 5 watts, e desses 5 watts vai ser convertido em 150 lá na saída do amplificador, que vai jogar aí para os altos falantes da caixa acústica. De 5 para 150, o amplificador aqui ele amplificou esse sinal que entrou em 30 vezes. Detalhe, tá? Não importa o quanto você injete na entrada do amplificador. Os aparelhos, eles possuem equalizador, né? Principalmente esses modelos, os mini system, eles possuem equalizador integrado, possui aqui TBS, BBE, para estar dando um reforço nas frequências que muitas das vezes é deficiente aqui no alto-falante. O BBE, por exemplo, o que muita gente acha que o BBE aí é para médio agudo, né, para melhorar os agudos, na verdade não. O BBE, a função do BBE é compensar as perdas que se tem de algumas frequências no alto-falante. Ele devolve o BBE, a função do BBE é devolver a clareza do som, aquela clareza do áudio. Ele deixa o áudio mais próximo do real, daquele som que foi gravado no estúdio. Beleza? Então essa é uma das funções do BBE. Aí você vai lá, coloca no nível lá de claridade, no nível máximo, para realçar aquelas demais frequências. Aí você coloca aqui no TBS, você acaba injetando, né, uma potência muito alta no amplificador. O amplificador ele amplifica 30 vezes. E essa amplificação ela sempre será limitada pela fonte. Não importa o quanto você injete. Se o amplificador ele amplifica 30 vezes o sinal de entrada, se eu colocar 10, ele não vai amplificar mais 30 vezes, porque se eu jogar 10 watts na entrada, eu vou ter os mesmos 150 watts na saída do amplificador. Então o amplificador já não vai mais amplificar 30 vezes, ele vai amplificar 15. Então quanto mais som você joga na entrada do amplificador, menos ele amplifica e mais ele vai distorcer. Essa distorção acaba jogando onda quadrada pro alto-falante, que não é interessante para o alto-falante.
força a bobina, ela esquenta, queima, porque essa excursão do alto-falante, ela precisa ser suave, ela precisa ser suave. Quando você injeta uma onda quadrada, é como se você tivesse pegado um carro, ido de 0 a 100 instantaneamente, ao invés de ter aquela progressão 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. É como se fosse de 0 a 100 instantaneamente. E essa pressão que você faz no alto-falante acaba por danificar a bobina do mesmo. E uma outra coisa, pouca gente acaba se atentando, e essa é a mais comum de acontecer. Mesmo que você ouça o seu aparelho de som em volume baixo, você vai sofrer com isso. Então você precisa ficar atento, que é os crossovers da caixa acústica. Quais são esses crossovers? Os capacitores, que eles vão fazer esse corte de filtro, aliás, esse corte de frequência, para passar só aquela frequência que o alto-falante ele vai trabalhar, no caso 1 kHz, 5, 10. Esse capacitor, com o passar dos anos, ele acaba perdendo as características elétricas dele, que o capacitor, a função dele é carregar e descarregar. Ele recebe uma tensão da fonte, ele vai armazenar uma energia elétrica em forma de campo eletromagnético, e depois, quando ele está carregado, ele libera para carga, que no caso é o alto-falante. Então ele pega essa carga, carrega, depois libera, e ele fica nesse ciclo de carga e descarga. O capacitor eletrolítico, ele possui um eletrólito dentro dele. Ele possui lá, tipo um sanduíche. Imagine o rocambole. O rocambole seria um excelente exemplo aqui. Só que o recheio, tá, do rocambole seria as placas, né? A placa positiva e negativa, e aquela massa do pão é o isolante. Então você imagina aí o recheio passado nos dois lados da massa, né? Não só de um lado enrolado, mas um recheio passado em cima, embaixo, aí depois você enrola esse rocambole. Cada lado do recheio seria o positivo e o negativo, sendo a massa o isolante. Chega elétrons no capacitor e vai ter um acúmulo de elétrons. Esse acúmulo vai produzir um campo eletromagnético no capacitor que vai induzir uma corrente elétrica no outro recheio. O primeiro recheio vai induzir um campo elétrico, uma corrente elétrica no segundo recheio, e vai fazer com que esses elétrons do outro lado da massa eles se movimentem. Então é assim que o capacitor trabalha, basicamente assim. E o que acontece? Com o passar do tempo, o capacitor, seja por desgaste, seja por temperatura, seja pela vida útil mesmo dos componentes químicos dentro do eletrolítico já estarem desgastados desgastado pelo tempo, ele acaba perdendo a sua capacitância. Aí o que acontece? Aquela frequência que o capacitor ele deveria atenuar, ele deixa passar. No caso, quando você coloca um capacitor para cortar, por exemplo, todas as frequências abaixo de 1 kHz. Um capacitor aí, só um exemplo aqui, você coloca um capacitor de 4,7 microfarads por 100 volts para cortar aí qualquer coisa abaixo de 1 kHz. Aí você coloca lá no Twitter, né, do seu aparelho, da sua caixa acústica. Aí vai passando 5, 10, 15 anos, esse capacitor, com o tempo, ele vai perdendo, né, as propriedades dielétricas dele,
porque esse isolante, ele deixa de isolar, ele acaba perdendo as propriedades de isolação dele e acaba ocorrendo uma coisa que a gente chama de fuga elétrica, que aquelas frequências indesejadas acaba atravessando, né, esse material isolante, passa para o Twitter, ele acaba tocando as frequências graves que o capacitor deveria bloquear lá atrás e vai estar ocasionando a queima do Twitter. E o que a gente faz nesse caso? É muito comum, tá? É muito comum aparelhos antigos você vê aí com o Twitter reparado. Por quê? Porque as pessoas elas não se dão conta, né, de que a caixa acústica, depois de um determinado tempo, ela precisa de uma manutenção. Ah, tá tocando? Legal. E dependendo do gosto da pessoa, né? Tem gente aí, aquela pessoa que gosta de ouvir bastante grave, o que acontece? O woofer, ele acaba abafando um pouco algumas frequências que esse cara aqui toca. Se esse cara aqui começar a tocar grave também, igual esse cara aqui, esse woofer, ele vai se sobrepor às frequências que o Twitter, que não deveria tocar, ele começou a tocar por causa do capacitor. Aí você não percebe, você não escuta, você só vai se dar conta quando esse cara aqui ele queima. Por isso que muitas das vezes você compra uma caixa acústica de qualquer modelo, você vê Twitter reformado, porque o capacitor que deveria fazer o corte, ele permitiu a passagem de frequências mais baixas, que acabou acarretando aí na queima do Twitter. Isso aí qualquer modelo, eu já peguei bastante aparelhos da Aiva, já peguei Sony, já peguei também Gradiente, que o Twitter estava queimado por conta de que a pessoa comprou o aparelho, nunca fez a manutenção na caixa acústica, né? Foi deixando e acabou ocasionando a queima aí do Twitter. E gente, como eu disse, você só vai perceber que tem alguma coisa errada quando esse cara queima. Enquanto o capacitor tá mandando grave para ele, você não vai se dar conta. Talvez você, alguns modelos, algumas vezes, o Twitter ele vai fazer aí um barulho, como é o caso de um Twitter aqui. Esse Twitter aqui, por exemplo, é o Twitter aí do Aiva 5200. O que aconteceu? Eu tava ouvindo e eu comecei a perceber que tinha um certo barulho quando bati o grave, um som estranho na caixa. Até aí tudo bem, falei, eu achei que devia estar tendo fuga, né, de ar pelas laterais. Eu abri a caixa, não essa caixa aqui, a caixa do Aiva 5200, e isolei as laterais, né, para o ar vazar só pela saída de ar dele, e não resolveu. Aí eu falei, opa, peraí, tem coisa errada. Foi quando eu abri, fui verificar, né, a bobina desse camarada aqui, e a bobina dele já estava aí com 3 ohms de impedância. E ele estava vibrando, estava passando grave aí para esse camarada. E infelizmente não teve salvação. Eu acabei comprando, né? Tive que comprar um outro reparo para estar aí fazendo o recondicionamento aí desse alto-falante. E você não percebe. Quando você se dá conta que tem alguma coisa errada, a merda já aconteceu. A bobina do alto-falante já alterou, ou abriu, ou a impedância caiu de uma forma aí que vai ser necessário aí o recondicionamento aí do seu Twitter. Beleza, gente? Então, se você tem um aparelho de som aí que você nunca fez esse tipo de revisão, faça, porque cedo ou tarde
vai estar queimando esse tweeter e você só vai se dar conta aí quando o aparelho aí só tocar, né, os graves e os médios e você não conseguir mais escutar aí mais nenhum agudo no aparelho. Beleza? Por esse vídeo é isso. Fica com essa dica aí, gente. Para hoje, por esse vídeo é isso. Falou!